Oi galera, tudo bom? Hoje o vídeo, a pedido de muitas meninas e também eu fui tagueada pela minha lindona Evelyn. Beijo lindona, que ela é do babado. A tag, a famosa tag tá rolando aí pelas gurus, pelo YouTube, enfim, eu tô pra gravar já faz um tempo. 50 fatos que vocês não sabem sobre mim. E vou falar que foi bem difícil, eu falo pra caramba, eu nem sei se eu vou conseguir gravar isso em pouco tempo, meus vídeos têm demorado horrores. Então eu quero ser breve, sucinta e vamos lá. Bom, 50 fatos que vocês não sabem sobre mim. Vou tentar numerar e se eu esquecer algum me perdoe. Mas, primeiro fato, que eu não era pra ser mulher. Minha mãe não sabia o meu sexo até eu nascer, ela esperava que fosse um menino. Eu sou a caçula, eu tenho uma irmã mais velha, então ela queria um casalzinho, ela queria um Maurinho pra vida dela, que é o nome do meu pai, Mauro, ela queria um Maurinho. Então, até eu nascer, minha mãe não sabia o meu sexo, ela comprou tudo amarelo, meu quarto era amarelo, minhas roupas eram amarelas, e aí nasceu Raquel, porque se nascesse homem, meu amor, ia ser uma drag, com certeza. Segundo fato, eu no colégio era chamada de Magda. Se lembra daquela peça Sai de Baixo, enfim, daquele programa? Então, me chamavam muito de Magda porque eu pensava muito... Pensava, é ótimo. Eu falava muito sem pensar e falava besteira, ficava mais nervosa ainda, então começaram a me nomear no colégio de Magda. Terceiro fato, eu estudava em colégio de freira minha vida inteira. E era nesse colégio de freira, lá o Santo Amaro, em Botafogo. Eu morava em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, e me mudei pra onde eu atualmente moro, no bairro onde eu moro, quando eu tinha 14 anos de idade. Meu primeiro beijo foi aos 12 anos e eu saí correndo. Foi uma loucura, foi horrível, eu saí correndo, fui beijar só depois, um ano depois. Era peruazinha desde pequena, sempre... vivia com uma árvore de Natal, já fiz de tudo um pouco. Eu já fiz, quando era pequena, natação, jazz, ginástica olímpica, já fiz handball, eu era goleira, já fiz luta livre, onde eu conheci meu atual marido, que na verdade depois conto. Enfim, eu já fiz de todo tipo de esporte, basquete, futebol, vôlei, era goleira de futebol também. Já fiz tudo, mas nunca me dediquei muito a algum. Então eu sempre ficava algum tempo e depois sempre fui como eu sou ainda. Quando eu ganhava mesada, sempre gastava em futilidade, em bobagem, em brinquinho, em coisas pequenas, em comida, besteira, enquanto a minha irmã juntava o dinheirinho dela e sempre comprava uma roupinha maneira, uma roupinha boa, e eu sempre ganhava minha mesada, gastava em tudo que era uma beleza. Desde pequenininha eu era chata. Não que eu seja, eu não sou, mas quando eu era pequena eu não ia com ninguém, eu ia apenas com a minha mãe e com o meu avô materno, nem com meu pai, nem com a minha avó. Eu chorava, era uma criança insuportável. Eu espero que eu não tenha um filho que seja como eu era quando era pequena. E hoje em dia eu sou mega ultra simpática, e minha irmã, que era mega ultra simpática quando bebê e linda, hoje em dia eu sou muito mais assim, sabe, dada do que ela. Quando eu era pequena também eu tinha problemas, eu tinha muita febre, eu tive convulsão. E devido a isso eu comecei a tomar Gadernal, que quem não sabe é remédio de tarja preta, mas eu tive que parar porque deu o efeito contrário, então deve ser por isso que eu sou meio pancadinha da cabeça. Brincadeira. Então eu tinha problema quando eu era pequena, e eu me lembro que a minha mãe me conta que a minha primeira crise, ela saiu desesperada, de camisola, sem dinheiro nenhum. Pegou o primeiro táxi que ela viu na frente, o táxi levou ela e ela sem grana, ele deixou ela deixou junto com ela no hospital e deu um santinho pra ela, uma imagem do Nossa Senhora Aparecida. E desde então a minha mãe era devota de Nossa Senhora Aparecida e eu também sou um pouco devota de Nossa Senhora Aparecida por isso. Eu odiava estudar, não era muito boa, ao contrário da minha irmã, que é mega ultra inteligente, estudiosa. Então desde pequena eu nunca fui muito estudiosa, sempre fui muito meio ligada à arte, a coisas manuais mesmo, a criação do que é os estudos. E devido a isso, quando eu me formei, eu sou formada em desenho industrial, e na época eu queria fazer direito, só que eu odiava ler.
estudar e direito também precisa estudar, mas eu gostava daquela coisa tipo de defender as pessoas do injusto, do justo. Mas eu acabei fazendo um teste vocacional e deu pra essa área de arte. E aí fiz desenho industrial, tá? Que é um fato. Fiz especialização em design de joias porque eu tinha uma matéria eletiva na faculdade, que era design de joias, que na verdade é ourivesaria, porque o ourives é quem faz a peça, quem produz a peça. O design de joias, ele cria, desenha e manda pro ourives. Eu sou literalmente os dois, porque sou eu que produzo as peças que eu uso, que eu faço pra vocês, as minhas clientes, eu que meto lá a mão na massa. Quando eu era pequena, eu tinha grandes problemas com enjoo. Então, desde pequenininha, eu viajava pra Minas, que tem serra, qualquer ônibus, eu sempre vomitava. Eu me lembro uma vez que eu fui com a minha avó voltando de Lambari, Minas, que meu pai tem uma casa lá. No ônibus com a minha avó, eu vomitei 11 vezes. Eu vomitei no meu próprio assento. Tadinha da minha avó, ela teve que pegar meu casaco e colocar no assento pra eu sentar. Então assim, eu tenho um trauma de alimentação, eu e minha irmã. Quando a gente era pequena, a gente literalmente era obrigada a comer. Minha mãe que trabalhava, deixava a gente com a empregada, né? E teve uma vez que aí eu escondi o bife de fígado no guardanapo e escondi no meio das roupas, na gaveta de roupa, porque se a gente fosse jogar na privada e desse descarga, a empregada ia saber que a gente jogou comida fora. Então o nosso truque era esconder no guardanapo, escondia na roupa e depois colocava no meio das roupas na gaveta. E só à noite, quando eu já estivesse dormindo, minha mãe tivesse chegado em casa, a gente jogava fora. Hoje em dia eu não como nem bife de fígado, nem sopa de ervilha, porque eu tenho um trauma por causa disso. Enfim. Eu entrei na faculdade com 17 anos, porque como eu faço aniversário no começo, no meio do ano, então era um meio termo, sabe? Então eu entrei na faculdade, tinha 17 anos de idade. E também outro fato, minha mãe sempre quis que eu repetisse de ano. Brincadeirinha, mãe. É verdade, porque ela sempre achava que eu, na verdade, estava adiantada pra minha turma. E como eu sempre, assim, eu sempre ficava em recuperação em português e história. Apesar de eu amar a história, eu nunca conseguia decorar as coisas. Então ela sempre achava que eu tinha que repetir, sabe? Ela sempre achava que eu passava raspando nessas matérias, então... Mas graças a Deus eu nunca repeti na minha vida. Primeira vez, graças a Deus, acho que foi a última que eu fui ser assaltada. Eu reagi sem querer, não façam isso. Mas como eu disse, é sem querer, eu não penso no que eu tô fazendo. Então teve uma vez que eu aqui em frente ao prédio, eu percebi que eu tava sendo seguida por uma moto com 2 pessoas e tal. Quando o cara veio pra cima de mim, na hora não pensei, fui pra cima dele, ficamos eu e ele lá brigando pela bolsa. E teve uma hora que ele foi pra moto, eu fui pra cima da moto com os 2. Nós 3 quase caímos, enfim. Ferrei meu pé e tal. E foi inconsequente isso, mas eu era novinha, tinha o quê? 17 anos e tal, 16, não sei, foi sem querer, não façam isso. Todo mundo pensa que eu sou metida, gente, mas eu não sou, isso é um fato. Eu não sou metida, muito pelo contrário, eu sou completamente diferente do que pensam à primeira vista, assim, sabe, a primeira aparência. Tanto quando me conhecem, nossa, Raquel, eu pensava que você era metida. Tanto que tem muitos de vocês que têm medo de falar comigo achando que eu sou metida, tá? Achando que, sei lá, eu sou diferente, sou snob, sou chique, como vocês falam. Eu não sou muito diferente, muito pelo contrário, tá? Desde os 16 anos que eu pinto meu cabelozinho, tá? Que eu comecei a fazer luzes com touca, nossa, muito antigo isso. Então desde 16 anos que eu não sei o que é ser morena mesmo, porque eu sou morena, óbvio, né, gente? Estou com cabelo branco, um fato que eu já tinha falado com vocês, infelizmente estou com cabelo branco. Então teve uma época que eu pintei até minha raiz de escura, mas não deu certo porque até a tinta do meu cabelo começou a clarear e ficou meio marrom, como meu marido disse, a caju. Aí eu tive que de novo pegar as luzes, mas luzes estraga completamente o cabelo. Enfim, mas cabelo branco é isso, né, minha gente? Meu primeiro trabalho foi aos 16 anos, eu trabalhei numa loja de shopping e literalmente eu paguei pra trabalhar porque
eu fui descontada no meu uniforme, eu pegava a roupa da loja e eu era a pior vendedora da loja. 17 funcionários, eu era a pior vendedora, porque eu nunca fui muito de enganar os outros, gente. Eu não conseguia enganar. Nossa, você tá linda! E na loja, tipo, você vê que a pessoa não tá bonita. Então assim, eu nunca gostei de insistir. Aliás, até hoje, eu sou péssima em vender meu peixe, sabe? Então eu fui péssima vendedora e realmente meu pai ficou muito chateado porque eu chegava às 8 horas da manhã no shopping e saía meia-noite porque era época de Natal e era extra Natal. Enfim, foi aos 16 anos de idade, Natal das Rocas. Quem é da minha idade se lembra, hein? Ah, quando eu era pequena, meu tio Kim, ele tinha mania de brincar com a gente, de jogar a gente pra cima e depois pegar. E teve uma vez que ele fez isso comigo e por alguma coisa, algum fato, ele se distraiu, chamaram ele, não sei, e eu fui direto de cabeça no chão. Deve ser por isso que eu sou pirada, desmaiei na hora, tadinho. Até hoje ele se lembra disso, ele nunca mais fez isso, mas aconteceu, deve ser pancadinha por isso. Quando também eu era pequena, tinha 3 anos de idade, eu caí do escorrega, também bati com a cabeça. Minha mãe saiu desesperada, chorando, aos prantos, eu sangrando pro hospital. Quando eu tinha, acho que 16 anos, 16 foi quando eu tinha 16 anos, eu entrei pra luta livre. E foi quando eu conheci o Rafa, meu atual marido, que na verdade a gente nem se falava. E depois, só de 10 anos depois, que a gente voltou a se ver. A gente se via assim, sabe, no ônibus, no centro, mas a gente não sabia quer dizer, a gente não falava um com o outro. E a gente voltou a se reencontrar depois de 10 anos. E desde então eu tô com ele, já faz 5 anos e meio. E a gente casou, enfim, então foi destino. Eu sou muito ciumenta, não muito ciumenta, eu sou intrometida. Abafo o caso aqui, tá, gente? Então assim, eu faço o que tiver que fazer pra tentar descobrir alguma coisa, pra ficar em cima. Não sou neurótica, maluca, às vezes eu esqueço, mas tem vezes quando eu coloco uma coisa na cabeça, ninguém me tira, então eu fuxico. Sempre fui muito vingativa com os meus namorados, sempre. Não sei fazer comida, na verdade, aliás, eu estou ótima em fazer bolo, petit gâteau, doce, mas comida eu não sou muito boa. Sou muito esquecida, sou completamente esquecida, às vezes eu coloco, aliás, eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque às vezes eu coloco coisa no forno, no fogão, esqueço, sai fumaça, não sei nem de onde vem, depois eu lembro. Tem coisas que eu lembro na hora, eu tenho que fazer na hora, porque se eu pensar ou deixar pra fazer depois, eu vou esquecer e lembro bem depois. Sou extremamente desorganizada, com horário, com tempo, assim, sou toda enrolada, toda complicada, não me atraso, sou muito pontual nas coisas, odeio chegar atrasada, onde quer que seja, e odeio ficar esperando os outros. Odeio ficar escrevendo, por incrível que pareça. Não é que eu odeio, é porque eu prefiro falar, porque eu acho que a gente fala mais rápido e escrever demora muito tempo. Nunca pensei em casar assim, sabe? Assim como eu não tive 15 anos, festa de 15 anos, porque em vez de ter a festa de 15 anos eu preferi dinheiro. Sempre chorava nas festas de 15 anos e amava, idolatrava, mas eu pensava que era gastar dinheiro pra encher o bucho dos outros. Quando eu era pequena eu pensava assim, então eu não tive os 15 anos. E também nunca pensei em casar assim, também fazer festa. E desde que eu comecei a namorar o Rafa, que é meu marido, ressurgiu esse sonho, assim, apareceu esse sonho que eu queria. Queria fazer tudo do meu jeito, do jeito, sabe, que tivesse a minha cara. Eu nunca fui muito tradicional em nada, sabe? Eu sempre gostei de ser diferente, a inventar moda, vamos dizer assim. Então eu queria um casamento que tivesse a minha cara, que tivessem coisas diferentes. Sempre fui de inventar arte desde pequena, sempre fui de comprar tinta e fazer as caixinhas, de fazer pintura, de inventar moda mesmo dentro de casa, de eu fazer. Sempre fui ligada meio a essa arte de joia, de bijuteria. Teve uma época que quando eu tinha, sei lá, 18 anos, 19, sei lá, eu não trabalhava, eu não tava trabalhando, tava só na faculdade, e aí eu comecei a fazer bijuteria, porque eu via, né, vendendo, eu falava, cara, eu não vou pagar isso se eu posso fazer.
Sempre fui meio assim, pô, se eu posso fazer, por que eu vou, né, vou pagar? Então eu começava a comprar material para eu mesma fazer, as pessoas viam em mim, começavam a perguntar, e eu falava que era eu que fazia, e começavam a querer, aí foi quando eu comecei a vender. A mesma coisa aconteceu com as joias, que eu trabalhava numa editora, muitos de vocês sabem disso, eu trabalhava numa editora de livros de direito, eu era diagramadora e capista, e eu fazia as joias, fazia o meu curso, né, de orivesaria, de joalheria, mas eu fazia as joias pra mim, e muitas pessoas viam em mim, assim como nos vídeos, viam em mim e gostavam, e aí pediam pra eu fazer, e aí eu comecei a fazer, e graças ao YouTube também eu tive meu trabalho muito reconhecido e tive que realmente me dedicar só a isso. Eu tinha um cachorro, eu sempre fui apaixonada, aliás eu sou apaixonada por animal, por bicho. E quando eu era bem novinho, eu falava, mãe, por favor, me dá um cachorro, me dá um cachorro, me dá um cachorro. Eu nunca mais quero ganhar nada na minha vida, eu quero um cachorro. E de Natal ela me deu um cachorro que se chamava Bebê. Era um poodle toy lindo que eu amava de paixão. Mas ele adotava minha mãe como mãe, né? Então a gente era irmã, porque eu não levava pra passear, não limpava cocô, não colocava comida. E minha mãe que fazia tudo, porque eu era pequena, eu só queria brincar. E o Bebê ficou com a gente por 16 anos, ele é lindo. E na verdade o nome dele no batizado era Petutinho, que era nome de um ursinho de pelúcia. E a gente deu de Petutinho, mas no decorrer do tempo a gente começava a chamar ele de Bebê e ficou Bebê. Eu já tive um pato dentro do apartamento. Eu sempre fui meio assim, eu sou completamente diferente, eu sou meio ogra. Como é que eu posso dizer isso? Ai, que vergonhoso. Mas assim, eu sou o homem da relação, sabe? Meu marido é completamente a mulher da relação e eu sou o homem. Eu não sou fresca, meu marido é mega fresco, é mega detalhista. Ele que toma conta da casa, ele que briga comigo pelas coisas. Pra eu cuidar mais da gente, pra eu cuidar mais da nossa casa. Eu sou apaixonada por decoração e meu sonho era ter o meu apartamento, né? A minha casa, pra que eu pudesse montar ele do jeito que eu queria, decorar do jeito que eu queria, porque esse era meu maior sonho. Tem dias que eu acabo não almoçando, porque eu sou desorganizada, como eu já falei num fato. Então assim, eu acabo fazendo as minhas coisas e esqueço de almoçar. Às vezes eu tenho que fazer coisa no centro, vamos almoçar no centro. Por exemplo, hoje mesmo eu ainda não almocei, são 8h45 da noite, eu ainda não almocei, isso é horrível, mas meio que meu corpo já se acostuma com isso. Não é porque eu faço dieta, eu não faço dieta, eu não gosto de fazer dieta, eu amo comer, amo comer. Eu odeio malhar, eu acho que a gente tem sim que fazer um exercício. Teve uma época que eu malhei muito e eu comecei a ver um bom resultado no meu corpo, e assim, eu amei aquela época, mas eu sou muito preguiçosa, então eu abandonei. Meu marido é completamente viciado em academia, não que ele faz isso pela saúde, pelo bem-estar. Então ele malha e ele treina, ele faz jiu-jitsu. Então assim, é uma coisa que é sempre regra na vida dele, é isso, malhar e treinar. E ele sempre briga comigo, que ele fala que eu tenho que ir com ele e tal, que eu tenho que me preocupar com o meu corpo, com o meu bem-estar, com a minha saúde. Já teve uma fase na minha vida que eu era viciada em tirar a sobrancelha. A minha sobrancelha melhorou horrores, como vocês podem ver nos meus primeiros vídeos, que eu era super criticada por causa da minha sobrancelha, mas é porque eu era muito, muito, muito viciada. Eu nunca tinha feito sobrancelha com ninguém, nunca. Aliás, eu só fiz uma vez na minha vida, que foi pro casamento, que eu deixei crescer pra melhorar, pra melhorá-la, né, pro casamento. Mas eu sempre fui viciada em arrancar todos os pelos assim. Aliás, eu odeio pelo no corpo, eu depilo tudo. Eu já fiz depilação a laser na perna, porque eu tinha problema de foliculite na perna e o pacote podia fazer virilha e eu fiz. Então assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, e quem quiser faça, porque assim não nasce nenhum pelo na minha perna. A minha perna, o meu pelo da perna cresceu assim, grosso, que nem a lixa de sabe, que nem a barba de um homem, que nem uma lixa. E eu sentia muita vergonha disso. E eu tinha alergia à Gillette, então eu comecei a ficar com foliculite. Até que teve uma época que minha mãe me deu uma máquina pra depilação e eu mesma fazia minha depilação em cera. E aí eu comecei de novo a ter alergia, e até que veio sabe, o começo dessa moda de depilação a laser. E eu tive a indicação de uma amiga e logo no começo, já faz muitos anos, eu fiz depilação a laser. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então assim, hoje eu amo
amo a minha meia perna. Só depilei a minha meia perna, né, a parte de cima, eu nunca depilei, nunca fiz nada, eu clarei com blonder mesmo. Meu apelido Raka, na verdade, veio de uma amiga minha de infância, a Isa, e sem querer ela me chamou de Raka, não eram muitas pessoas que me chamavam de Raka, foi sem querer mesmo. Eram pouquíssimas pessoas, mais minhas amigas mesmo. E aí quando eu realmente fiz o canal com Raka Minelli, hoje em dia eu não sou conhecida mais como Raquel por vocês, sou conhecida como Raka. Todo mundo pergunta se é Rafa, me chamam de Rafaela, mas é Raka com K, tá, gente? E foi sem querer esse apelido também.